que eu preciso chamar a sua atenção de casa para um crime bárbaro cometido hoje pela manhã numa quadra lá do Recanto das Emas. Dois homens estavam no meio da rua brigando, né? A imagem é muito forte, não sei nem se a gente tem, pedir para segurar um pouquinho, aí ó. Aqui ó, a gente não vai mostrar em respeito às famílias que estão acompanhando a gente agora, tá? Mas um desses homens puxou uma faca e atingiu diversas vezes o outro, que acabou não resistindo aos ferimentos. A gente vai falar agora com a Ana Bianchini, porque ela vai contar pra gente qual foi o motivo dessa briga, para eles terem chegado a esse ponto, né, Ana? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para você, Sabrina, Cartacho, a todos que nos acompanham aqui na programação do Balanço Geral. Sabrina, é justamente essa pergunta que os policiais tentam responder nesse momento. O que teria motivado toda essa agressão que terminou na morte dessa vítima, que inclusive ainda não foi identificada? Esse crime aconteceu aqui na região do Recanto das Emas, hoje por volta das 6 horas da manhã, muito cedo, início da manhã, muita gente dormindo ainda, e aconteceu justamente na quadra 201, que fica aqui na entrada da cidade. É uma área muito movimentada e fica perto também de um posto de gasolina que a gente sabe que também atrai movimento independente do horário do dia. Ou seja, esse criminoso, esse assassino, ele não estava aí para muita coisa, não. Inclusive, ele foi preso agora há pouco, chegou de viatura aqui na 27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas, responsável por essa investigação, já usando outra roupa, diferente da roupa que ele aparece no vídeo esfaqueando, então, essa vítima. Essa prisão aconteceu cerca de 5 horas depois do crime, mais uma prova, né, de como funciona a Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Este homem foi trazido aqui para a 27ª Delegacia de Polícia, mas até o momento ele não conseguiu prestar depoimento e nem conversar com o Dr. Fernando Fernandes, que é o delegado aqui desta delegacia. Isso porque ele está visivelmente alterado. A nossa equipe, inclusive, viu esse homem aqui, né, ele que está agora nesse momento dentro da 27ª Delegacia, e realmente ele estava falando ali várias coisas desconexas e aparentava estar sob efeito de álcool e também sob efeito de drogas. Mas quem vai falar melhor sobre esse crime pra gente é justamente o delegado responsável pelo caso, o doutor Fernando, que já está aqui ao meu lado. Porque, doutor, vocês já têm alguma suspeita do que pode ter motivado esse crime, de onde eles se conheciam? Bem, boa tarde, Aninha. Boa tarde, Sabrina, Juliano Cartacho e todos que nos assistem pelo Balanço Geral Brasília. Bem, a princípio, pelo que restou apurado inicialmente, autor e vítima já eram conhecidos, estavam naquele local onde há uma distribuidora de bebidas ali perto, passaram a noite consumindo bebidas alcoólicas e também drogas, principalmente maconha, possivelmente cocaína e crack. Houve, então, uma discussão no início da manhã, motivada, possivelmente, por alucinações que o autor acabou tendo em virtude dessa mistura de drogas, e ele, então, armado com uma faca tipo peixeira, daquela de açougueiro, partiu para cima da vítima e efetuou pelo menos umas 20 facadas contra ela. A vítima acabou morrendo ali mesmo no local. O autor fugiu, foi até a sua casa, em um local próximo dispensou a faca e também trocou a roupa que tinha usado no momento do crime, até mesmo para se despistar de alguma ação policial, mas as nossas equipes, primeiramente de plantão, depois de investigações criminais, conseguiram fazer algumas diligências com apoio da população local e chegaram, então, até o autor. O autor, como você bem disse, ao ser conduzido à delegacia, chegou totalmente alterado, alucinado e, até o momento, não conseguimos ainda fazer o seu depoimento. E a gente está falando de que tipo de autor? Esse homem, ele já tem passagens pela polícia? Ele já é algum conhecido da 27ª Delegacia? Sim, já é uma pessoa com várias passagens criminais, entre elas tráfico e uso de drogas, roubo, furto, ameaça, lesões corporais, enfim, uma pessoa dada ao crime que já praticou desde crimes de menor potencial ofensivo, como ameaças e brigas, né, como lesões corporais, até crimes mais graves, como tráfico de drogas e agora um homicídio. Doutor, a gente estava observando ele sentado ali dentro, algemado. Ele não tem muita noção do que está acontecendo, não, né? Não, noção nenhuma. Tentei até conversar com ele aqui na delegacia por 2 vezes e ele, como você bem disse, fala nada com coisa nenhuma. Totalmente alucinado, falando frases desconexas. Uma hora ele chega até a falar que o autor, a vítima, teria tentado agredi-lo, que a gente não consegue verificar
nos vídeos, e essa percepção dele, possivelmente, em razão de alucinações pelo consumo de drogas. Doutor, onde esse homem foi preso? Onde ele estava se escondendo? Estava próximo à casa dos seus pais, ali mesmo, naquela quadra, se preparando para fugir. Ou seja, ele estava alucinado e louco, mas nem tanto, porque ele teve a noção de trocar de roupas, dispensar a arma do crime, a faca, e já estava se preparando para fugir. E a vítima, ela realmente não tinha nenhum documento e não foi identificada ainda? Até o momento, a vítima, tratada aí pelos populares como seu Zé. Ainda não temos a sua identificação, nenhum parente reclamou aqui na delegacia. Estamos aguardando, então, o exame que é feito lá no IML, através das impressões digitais da vítima, a fim de identificá-la e até mesmo para comunicar aos seus familiares. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Então é isso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, vai passar por exames para eles tentarem identificar, né, quem é essa pessoa. Além disso, o local onde o crime aconteceu foi fechado para perícia. Essa perícia foi realizada pelos agentes aqui da 27ª hoje pela manhã. A gente ainda tem imagens de todo esse momento e cerca de 5 horas depois, essa prisão em flagrante do principal suspeito, que já está aqui na 27ª delegacia aguardando para ser ouvido. Mas para isso ele vai precisar primeiramente conseguir falar alguma coisa para o delegado. E aí só assim o delegado vai conseguir ouvir esse suspeito e a gente vai conseguir trazer mais informações e quem sabe a motivação, né? O que teria motivado esse crime tão bárbaro. Sabrina Cartacho. Aninha, faz um favor, avalia com o nosso delegado, doutor Fernando Fernandes, parceiraço aqui do jornalismo da Record, um problema que nós estamos mostrando com frequência em várias cidades do Distrito Federal, que é o crescimento, né, de quase 26% no número de moradores de rua no Distrito Federal em 2024 com relação a 2023 e a relação desse aumento com os crimes, principalmente esse tipo, né? Ontem nós mostramos um esfaqueamento, uma tentativa de homicídio entre pessoas em situação de rua, mostramos vários arrombamentos na região de Taguatinga, Ceilândia, Asa Norte e hoje mais esse crime bárbaro, né? Se na opinião dele tem relação esse aumento na violência com o aumento no número de moradores de rua. Vou repassar a sua pergunta, Gil, porque essa é uma pergunta muito importante. A gente sabe que esses números estão crescendo. Doutor, o Juliano quer saber a respeito da relação, né, desse número de casos aqui no Recanto das Emas, mas falando de uma forma geral, com o aumento da população em situação de rua. A gente teve um aumento de mais de 20% aí no último ano. Você, como delegado, né, de uma região administrativa movimentada em todos os sentidos e também muito grande, você consegue fazer essa correlação desse aumento também com os crimes aqui da região? Com certeza, Aninha. Boa pergunta, Juliano, porque a gente sabe que essas pessoas em situação de rua, os moradores de rua, acabam se entregando ao vício, ao consumo de drogas, especialmente álcool e maconha. E não raras vezes nos deparamos com situações como essa, de brigas entre eles, brigas sem motivação nenhuma aparente, cujo combustível principal, motivação principal, é o consumo de drogas, especialmente, como falamos, álcool misturado com maconha, cocaína, crack, drogas mais baratas que são consumidas durante a madrugada, especialmente, infelizmente, em distribuidores de bebidas que teimam em funcionar durante a noite toda, servindo bebida alcoólica, servindo ali de local de encontro dessas pessoas que varam à noite consumindo então drogas e acabam no final sempre tendo algum tipo de briga. Inclusive, esse suspeito que acabou de ser preso, ele não vive em situação de rua, mas ele disse para o senhor que passou a noite em claro consumindo drogas. Exatamente. Isso ele conseguiu falar e as testemunhas também disseram que ele e a vítima, que aparentemente seriam parceiros, amigos, passaram a noite ali na próxima distribuidora, na quadra 201, consumindo bebidas alcoólicas e algumas drogas, como nós falamos, maconha, crack e possivelmente cocaína, devido ao estado agressivo que ele está. Doutor, vou até pedir para o Ricardinho mostrar aqui, aproveitar que ele está de costas, não focar no rosto desse homem, mas esse homem que aparece aqui agora nas imagens que está sendo conduzido para a viatura da Polícia Civil é justamente o suspeito que foi preso agora há pouco aqui na região do Recanto das Emas. Ele que estava ali perto da casa da mãe, já chegou a trocar de roupa, essa não era a roupa que ele usava no momento do crime e agora ele está sendo conduzido para onde, doutor? Ele irá primeiramente para o ML, uma vez que ele apresenta algumas lesões no joelho, cotovelos, e alguns hematomas pelo corpo, até mesmo para depois não insinuar
que teria apanhado dos policiais aqui na delegacia, pois situações como essa, onde a pessoa está alucinada, várias vezes eles acabam argumentando que teriam sofrido algum tipo de agressões por parte dos policiais. E aí, depois disso, ele vai para o IML agora, então depois ele retorna aqui para a 27ª para mais uma tentativa de oitiva? Exatamente. É assim que passar pelo IML, se os nossos peritos acharem que ele deve ser encaminhado para o hospital, apresentar algum ferimento mais grave, primeiro vai passar pela UPA ou por algum hospital, depois retorna à delegacia para finalizarmos o auto de prisão em flagrante, para depois sim encaminhá-lo ao Departamento de Polícia Especializada. Obrigada, doutor. Então é isso, a equipe da Record sempre no local da notícia. Agora imagens exclusivas, né, da nossa equipe que mostra justamente o momento então em que esse suspeito deixa a 27ª Delegacia de Polícia e agora está sendo conduzido para o Instituto Médico Legal. Vou pedir para o seu cinegrafista mostrar para a gente a saída da viatura, Aninha, se possível, mostrar o pessoal deixando aí a 27ª DP. Sei que às vezes para a gente mudar, né, daí ele está indo para o IML, como a Ana disse, vai passar pelo exame de corpo de delito, depois volta. E é interessante essa informação que o doutor Fernando trouxe para a gente, porque eu já acompanhei pelo menos umas 3 ou 4 matérias, Aninha, que aconteceu justamente isso, né? Eu vi na delegacia o criminoso se debatendo, eu vi ele algemado ali no banquinho se batendo, e depois ele denunciar na corregedoria ou lá no IML, diz, não, eu apanhei dos polícias. A sorte do policial na época é que a gente tinha feito a imagem, né, desse homem lá dentro se debatendo. Agora, numa situação como essa, Aninha, pergunta para o doutor Fernando, por favor, confirmado já, beleza, se a gente tiver como confirmar depois da oitiva que ele realmente esfaqueou, foi ele que matou, quanto que ele pode pegar de pena? Ele vai responder por algum dolo eventual? Quanto tempo ele pode ficar atrás das grades, Ana? Doutor, a dúvida do Cartacho é justamente referente à pena, né, desse suspeito. Se realmente ele for condenado, né, por esse crime, a gente está falando de um homicídio com algum dolo, quanto tempo de prisão ele pode pegar? Certamente, já está esclarecido, através até das imagens que ele cometeu esse crime bárbaro, será preso agora em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, pelo uso da arma branca e por não ter dado nenhum tipo de oportunidade ou chance de defesa para a vítima, especialmente se eles já eram amigos ou conhecidos, e a pena deverá ficar em torno de 30 anos de prisão em regime fechado. E, doutor, a gente inclusive tem imagens ali do momento desse crime e, lógico, são imagens muito fortes por uma questão também de respeito à nossa audiência, a gente preferiu não divulgar essas imagens na íntegra, mas eu tive acesso a essas imagens, o senhor também. A gente percebe ali muita agressividade, até uma raiva, né, naqueles movimentos ali da facada. Isso também vai ser apurado pela polícia. Com certeza, isso aí vai acabar pesando na dosagem da pena. Eu contei pelo menos umas 20 facadas, já com a vítima imobilizada no solo, e só se justifica realmente pelo consumo de drogas. Cremos que entre essas drogas consumidas tem a cocaína, que deixa a pessoa um pouco mais agressiva, da forma como ele estava, e totalmente alucinado, como ele chegou aqui na delegacia. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Eu vou mais uma vez aqui, Gil, ressaltar a agilidade da Polícia Civil nessa prisão, porque é importante também a gente valorizar o Serviço de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, que inclusive é referência em todo o país. Esse crime aconteceu às 6 horas da manhã e cerca de 5 horas depois do crime, esse suspeito já tinha sido identificado, localizado e preso pela equipe aqui da 27ª Delegacia de Polícia. E agora vocês viram todo o passo a passo do que acabou de acontecer e o doutor Fernando explicou também o que vai acontecer depois desse exame que o suspeito acabou de sair daqui da delegacia justamente para realizar. A gente vai ficar em cima desse caso, lógico, e também atrás da identificação dessa vítima, tá? Porque a informação que a gente tem é que é um homem que não vivia em situação de rua, ele foi identificado, inclusive pelos vizinhos, como o doutor disse, como o seu Zé. Ele não tinha documentos, mas a informação que a gente tem é de que ele morava em uma casinha ali na região, mas que sim, era usuário de drogas e por isso acabou se envolvendo com essas pessoas, inclusive com o suspeito desse crime. Muito obrigado, Ana Bianchini, muito obrigado, doutor Fernando Fernandes, com essa confirmação, né, de que se condenado e há material suficiente para isso, o próprio vídeo, que a gente não vai mostrar, repito, a imagem é muito forte
A gente respeita a nossa audiência, como disse a Ana, tem criança assistindo, a nossa audiência, graças a Deus, da família inteira é muito grande. Então, em respeito a essas famílias do Distrito Federal, nós não vamos mostrar essas imagens aqui. Mas já tem a prova material do crime, né? Então, pode ficar até 30 anos atrás das grades.